Eu convido aos amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Vamos ler uma parte do capítulo 1, depois nós damos sequência. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até aqui. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Vivemos tempos angustiosos, como também na época do profeta Abacuque, meu Pai. Mas sabemos qual é a saída, Senhor. A saída está na tua palavra, Pai. A tua palavra tem que ser pregada para que mentes sejam iluminadas e haja conversão, haja mudança de vida, de atitude, Senhor. Por esses que vivem, Senhor, sem fazer a tua obra, sem comunhão contigo, Senhor. Te peço que teu Santo Espírito venha me dar a compreensão da tua palavra, Senhor, para a nossa edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. À luz desse texto, eu quero falar do seguinte tema: as reclamações a Deus do profeta Abacuque. Este livro de Abacuque, ele é organizado em torno de duas reclamações de Abacuque. Deus dá as duas respostas a Abacuque e no final ele faz uma oração muito linda. Então, para contextualizar o profeta no tempo, saíram do Egito, naquela época do Êxodo, 603.550 pessoas maiores de 20 anos, capazes de ir à guerra. E somente duas dessas pessoas entraram em Canaã, foi Josué e Calebe. As demais morreram no deserto. E quem entra no deserto? Aquelas crianças que cresceram, os que nasceram, e as mulheres, com certeza. Então o povo sai, entra em Canaã. Tivemos um governo de 17 juízes durante o ano 1400 a 1050. Depois tivemos o Reino Unido com Davi, com Saul, Davi e Salomão, durante cada um 40 anos. Depois o reino se divide em reino de Israel, capital Samaria, foram 20 reis, e depois o reino de Judá, também com 20 reis, capital Jerusalém. Então Abacuque é um profeta que veio antes do exílio, e ele não se dirige ao povo diretamente, é um diálogo do profeta com Deus. Então Abacuque, ele viu a deterioração moral e espiritual de Judá. O povo de Deus estava vivendo um momento espiritual muito triste. E Abacuque, ele pede a Deus, que faça alguma coisa. E nós vamos ver que a resposta de Deus, ele deixa Abacuque numa crise existencial muito grande, porque a resposta de Deus certamente não agradou a Abacuque.
Abacuque, ele começa a sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, a opressão. Então ele está pedindo a Deus que faça alguma coisa. O povo está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Há uma crise existencial de Abacuque. Se a vida possuía algum sentido, Abacuque viu a violência de Jerusalém e a injustiça de seus líderes e não entendeu a tolerância de Deus. Mas Deus é longânimo, Deus é paciente para conosco. Imaginem nós se Deus não fosse longânimo para conosco. Nós que moramos em grandes capitais, como fazemos a seguinte pergunta também: porque o perverso cerca o justo e a justiça é tardia ou é torcida? Porque nós sabemos que o pecado entrou no mundo através da queda do homem. E tudo o que acontece no mundo é por conta do pecado que entrou na humanidade. Mas o profeta, ele pede justiça. Ele queria um livramento, queria um livramento divino para proteger os inocentes e castigar os malfeitores. Esse era o questionamento do profeta Abacuque a Deus. Mas a resposta de Deus, ela foi muito, muito dura com relação ao que ele pensava. Deus respondeu ao pedido de Abacuque, concordando plenamente com a reclamação dele. Sim, eu concordo, está acontecendo tudo isso. O povo violento e injusto merecia o castigo e Deus o traria logo. Fique tranquilo. Mas Deus descreve que vai mandar um povo cruel, sanguinário, que eram os babilônicos, os caldeus. Eles não respeitavam, ele tinha suas próprias leis, não respeitava a autoridade de ninguém, faziam pilhar, destruíam tudo que se encontrava pela frente e adoravam o seu próprio Deus. Mas Deus fala um pouco dessa nação, a partir do versículo 5 até o versículo 11, dizendo que eles eram velozes, eram cavaleiros, eram ligeiros, eram sanguinários. Deus descreve um pouco essa nação babilônica, essa nação cruel. E o profeta fica apavorado. Ele diz assim: não, Senhor. Quando ele ouviu a resposta de Deus, ele ficou atônito, ficou apavorado. Podemos entender a reação dele, pensando nas circunstâncias atuais. Imagine pedir a justiça de Deus contra malfeitores de suas cidades e ouvir uma resposta assustadora como Abacuque ouviu. Deus, este povo é mais cruel, é mais perverso. Ele vai destruir nossa cidade, Jerusalém. Quando o Abacuque pede para Deus intervir, ele já imaginou que Deus fosse tomar decisões tão drásticas. Mas esse povo já tinham passado por tantas situações do favorecimento de Deus. Esse povo viu Deus abrir o mar vermelho, viu Deus prover maná, codornizes, água da rocha, viu entrar na terra prometida, como Deus tinha prometido, que as promessas de Deus sempre serão cumpridas. Esse povo, quando estava em aflição,
no governo do juiz, Deus levantava um libertador. Ele não questionou esse plano de Deus, mas ele faz uma nova pergunta, uma segunda questionamento a Deus. Não morreremos? Ele diz, Senhor, Tu és tão puro. Já ainda no capítulo 1, se é tão puro, de olhos que não pode ver o mal e a opressão, podes contemplar, como é que Deus justo usaria um povo babilônico para castigar um povo relativamente mais justo? Ele está dizendo, olha, esse povo é pior do que nós. Esse povo é muito pior do que nós, judeus. E o Senhor vai fazer isso conosco? Porque, pois, tolera que procedem perfidiamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então ele começa, por isso oferece a sua rede, a queima, a incenso, a varredura, porque eles enriqueceram a sua porção. Ou seja, quando eles destruíam as nações, faziam a pilhagem, se enriqueciam cada vez mais, aumentavam o seu território, ficavam mais poderosos, eles cada vez mais, eles adoravam os seus deuses, eles comemoravam. E é isso que Abacuque está, questionando, reclamando de Deus. Mas Deus lhe dá uma segunda resposta. Ele pergunta, Deus respondeu. Ele novamente questiona Deus, ele reclama de Deus, e Deus responde a partir do capítulo 2. Ele diz, por-me-ei numa torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e me respondeu, eu teria a minha queixa. Abacuque questionou Deus, porque ele não compreendia os planos de Deus. Mas ele mostrou reverência para com Deus. Os planos de Deus são insondáveis. Como imaginar que Deus ia mandar uma nação destruir aquele povo judeu pelos babilônicos, levar cativo a Babilônia, destruir o templo? Mas Deus sabia o que estava fazendo. E sempre sabe. Ele não apresentou o dedo de acusação para criticar as decisões de Deus. E aqui aprende-se uma lição valiosa. Podemos perguntar a Deus, sim, reclamar, mas o homem jamais tem o direito de contrariar a sabedoria de Deus. Jamais. Abacuque não entendeu e por esse motivo perguntou, mas ele não demonstrou a arrogância de algumas pessoas que se acham mais sábias do que o próprio Deus. Ele não julgou a decisão de Deus, Abacuque simplesmente guardou a resposta. Mas Deus, ele usou essa nação ímpia para levar o seu povo cativo à Babilônia, para lá passar 70 anos no cativeiro. Depois o próprio profeta Jeremias profetizou que esse povo voltaria. Não foram todos destruídos, ficou uma grande parte que voltou depois para reconstruir os muros e o templo, já com outro império. E esse império que fez isso, ele também sofreu. E Deus manda 5 ais sobre os caldeus, 5 ais, 5 sofrimentos. Ele diz que esse povo acumulou bem dos outros, pelas práticas desonestas e violentas. Os caldeus acumularam bens que não pertenciam a eles. Tanto nações como indivíduos devem adquirir os seus bens por modos honestos. Deus castigará as pessoas e os povos que roubam, que não pagam as suas dívidas. E eu fico pensando aqui,
Essas pessoas corruptas, que vivem roubando o dinheiro dos mais humildes, dinheiro que é para ser aplicado para aquelas pessoas que tanto precisam, e tantos roubam o dinheiro, muitas vezes nem sequer conseguem usar esse dinheiro. E Deus aplica o Tuai. Eles confiavam nas fortalezas que eles faziam, era com muita segurança, para fortalecer sua própria nação. Colocava como se fosse um ninho lá no alto, né? uma fortaleza que ninguém chegaria lá. Mas o provérbio 14:4 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio, a vergonha dos povos. Eles edificaram a cidade com sangue e a iniquidade. Os babilônios, com muitos outros impérios, construíram com violência e opressão. Semelhantemente a eles, o Império Assírio, que eles derrotaram também, era semelhante a eles. Faziam a pilhagem em vez de tributação, levavam tudo. Só a partir do Império Persa que houve essa mentalidade, essa mudança, e passam a fazer agora tributação. Deixa o povo e eu quero só impostos. E a partir do Império Persa, o mundo inteiro copiou. Os romanos copiaram, as civilizações hoje modernas, todos copiaram isso. França, Inglaterra, Estados Unidos, todos copiaram esse modelo de tributação. Você colonizava, mas queria só os impostos, só deixa o povo lá, não mexe com nada. É assim que funciona a tributação. O quarto ai de Deus era que envolva outros do pecado. A Babilônia induzia outros países a participar dos seus pecados. É o que diz aqui, nesse capítulo 2, quando nós resumimos o que ele diz. E o quinto ai era um dos mais perversos, é um que Deus mais abomina, é a idolatria. Nas sentenças contra os povos na Babilônia encontramos diversos pecados que merecem punição. Nenhum desses pecados é mais abominável ao Senhor do que a idolatria. A idolatria envolve a rejeição total e insensata do Criador. Porque só existe um Deus verdadeiro. Deus é substituído por falsos deuses, por deuses de madeira, Deus de barro, que tem boca que não fala, tem ouvido e que não escuta, tem olhos e não veem. Esse é o Deus deles. Deus, nesse segundo discurso, Abacuque destaca a insensatez da idolatria. Deus zomba dos ídolos dos seus seguidores, mostrando que é absolutamente absurdo adorar uma imagem. As obras da mão humana tomam uma forma maior do que a do Criador. Por esse motivo, Deus pretendia castigar os judeus. Eles serviriam primeiro de instrumento dele para punir o povo dele. Mas nós vamos ver que Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, esse homem ele virou um animal. Ele começou a comer capim como fosse um animal. Depois ele se arrepende, mas ele passa por essa etapa. Mas mesmo depois de 50 anos da destruição de Jerusalém, pelas mãos dos babilônicos, o Império Babilônico também caiu na mão do Império Persa. Então Deus trouxe a justiça sobre aquele povo ímpio também. Deus castigou o povo dele com esse Império Babilônico, caldeus, mas depois ele também castigou esse império, com outro também. E nós vamos ver que, depois de tudo isso, Abacuque faz uma oração, e o servo diante de Deus
o servo diante de Deus, Deus Santo. Ele diz, em contraste com os falsos deuses feitos de mão humana, o Senhor, porém, no meu santo templo, cala-se diante dele e da terra. Abacuque ouviu a segunda resposta de Deus e se sentiu alarmado e não questionou mais. Mas no capítulo 3, Abacuque, ele pede a misericórdia. Ele sabe que Deus era justiça, mas também conta com a piedade do Senhor. O profeta louva a Deus, dando glória pelo poder, pela sabedoria dele. Ele lembra o que Deus já fez. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus esteve lá no Egito mandando praga para libertar o povo. Deus, ele no deserto, ele proveu tudo de comida, de maná, codornizes, água. Ele lembra que Deus traz esperança. Deus é poderoso. Ele destaca o poder divino, reconhecendo que Deus usa a sua força grande para aplicar a justiça. Abacuque vê Deus muito maior do que o universo. Deus é muito maior do que o que ele criou. Superior aos inimigos humanos que ameaçam os justos. O profeta se sente fraco, suportando a grandeza de revelação com grande dificuldade. Mas no final ele deposita sua plena confiança no Senhor. Já no capítulo 3 que nós estamos vendo, dizendo que continua louvando a Ele, mesmo se não sobrar nada para a sua alimentação. Mas nós sabemos que cada um decide amar ou não a Deus, obedecer ou não a Deus, crer ou não em Deus. Deus nos deu livre-arbítrio para essas escolhas. A decisão de não amar a Deus e não respeitar as suas orientações traz uma série de consequências, de efeitos. Malaquias 3,18 diz, então vereis o que, outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqueles que servem a Deus, nós sabemos que todos nós temos dificuldade nesta vida. Mas quando nós servimos a Deus, nós temos a consciência que nós temos alguém ao nosso lado para nos orientar, nos guiar, diferentemente daquele que não serve a Deus. A mensagem consoladora foi essa. Abacuque começou o livro tentando entender o que Deus fez e terminou sem compreender totalmente a justiça e a sabedoria de Deus. Mas ele aprendeu o mais importante. A mensagem que nos sustenta no meio de angústia e angústias. Não precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Isso foi uma mensagem consoladora para Abacuque. A frustração de alegrar-se naquilo que é instável e transitório. Vivemos uma sociedade que a felicidade está na vida mundana, nos prazeres mundanos, na vida carnal, no valor temporal. É isso que estimula sermos felizes nessa sociedade. O que importa é ser feliz. Corra atrás daquilo que você possa ser feliz. Essa é a mentalidade atual que nós vivemos. Mas a alegria que o mundo oferece é instável e temporária. A nossa vida aqui é como um sopro, a qualquer momento podemos partir. Paulo exorta os ricos a não depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza. Nós sabemos que aqueles que conhecem a Deus, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
e o será para sempre. Ele é a nossa rocha imutável e eterna. Malaquias 3,6 diz: eu, porque o Senhor não mudo. O profeta Abacuque, ele conseguiu desfrutar dessa maravilhosa alegria. Viveu um dos períodos mais tensos da história de Judá. Além da perversidade, da violência e a injustiça da nação, a temível Babilônia se aproximava de Jerusalém para devorá-la, queimando e exilando seu povo. Mas ainda depois de tudo isso, ele faz uma oração maravilhosa, que está no capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para o instrumento de corda. Então ele faz essa oração linda, como depositar essa alegria no sucesso do plantio do seu trabalho, nos rebanhos, de sua posse, ele desfaleceria quando tais coisas desaparecessem. Porém, ao depositar a sua felicidade no Senhor, não pode existir variação ou sombra de mudança. Abacuque sabia que Deus é justo e misericordioso, mesmo quando não compreende os seus caminhos. Mas ele sabia também que a perversidade no final será punida. Todos os perversos serão punidos, todos os ímpios serão punidos. No final, todos serão punidos. Eles acabarão por ver a justiça de Deus. Deus usa algumas nações perversas para castigar outras nações perversas. Mas no final, Deus julgará todas as nações. O único reino que persistiu até hoje é o reino de Deus, que ele é espiritual, ele é eterno. Todos os reinados caíram. Egito, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, todos caíram. O único reinado que subsiste é o reino de Deus. Esse é para sempre, ele é eterno. E ele reconhece que o justo verá pela fé. Resume o caminho de vida que Deus estabelece para o seu povo. O justo viverá pela fé foi, através desse versículo, que deu origem a toda a reforma protestante, que a salvação se dá pela fé e não por obras, somente pela fé, fé em Jesus. Salvação e reforma protestante, tudo baseado na fé em Jesus. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que os planos de Deus são insondáveis. Nós muitas vezes não entendemos. Mas Deus, ele é justo e misericordioso, ele é longânimo, e ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Nesse momento, Jesus lá no céu é nosso advogado. Mas quando ele voltar um dia, ele será juiz. Então a minha oração é que busque a Deus enquanto há tempo. Ainda há esperança. As trombetas estão sendo tocadas. É o juízo de Deus, mais misericórdia. Mas quando a seta da trombeta tocar, não há mais misericórdia. E a ira de Deus será derramada sobre a terra. Quando Jesus vier derramar a ira de Deus sobre a terra, neste momento a igreja tem sido arrebatada.
A igreja passará pela grande tribulação, sim, mas não passará pela ira de Deus. Busque a Deus enquanto há tempo. Amém? Feche seus olhos, baixe suas cabeças, curva suas cabeças. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor. Ela nos traz, Senhor, a consciência, Pai, que devemos ter uma vida em retidão, em obediência à Tua palavra, Pai. Que devemos cada vez mais, Senhor, andar de acordo com a Tua vontade soberana, Senhor. Para que possamos gozar da Tua intimidade, Pai, ser chamados amigos de Deus, meu Pai. Aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus, Senhor. Mas também sabemos que aqueles que morrem em Cristo já estarão em gozo lá no Teu seio de Abraão, no paraíso. Então, Pai querido, a nossa oração é que a Tua palavra chegue a todos os recantos deste mundo, para que as pessoas escutem a Tua palavra e a mente seja iluminada para que o Espírito Santo faça obra regeneradora. Agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará por nós ainda. Oramos em nome de Jesus. Amém.